Aleluia, glórias a Deus. 6:01 da manhã. Venho eu neste momento fazer a vontade e o querer do Espírito Santo de Deus. Deitei, dormi, me levantei porque o Senhor me sustentou. Desde as 4 horas estou de pé, em intercessão, em oração, pela minha vida, pela tua vida. A partir do momento que eu aceitei ao Pai, não aceitei Ele, Ele me aceitou, que eu pedi a Ele que perdoasse os meus pecados. Até aquele momento ali eu queria que Ele me diminuísse na carne e me crescesse Espírito de verdade. Eu converso com o Pai 24 horas. Aleluia, glórias a Deus. Anteriormente eu tinha sonhos tribulados, pesadelos. Hoje eu tenho paz nos sonhos, sonhos, coisas boas que Deus coloca nos meus sonhos. Quando vem alguma tribulação, em sono eu mesmo repreendo, porque ali eu estou em afiação com o Espírito Santo de Deus também. Meu corpo está ali, deitado, mas meu espírito está indo de encontro com o Espírito Santo de Deus, a aprender mais do Pai. É só você clamar a Ele, que Ele vai estar sempre ao teu derredor. Mas clame a Ele com toda a fé e sinceridade, tirando o que não é ao agrado do Pai. Aleluia, glórias a Deus. Como é, Diácono Rogério? É você ser sincero. Seja sincero com as coisas de Deus, com o que Deus manda te falar, com os mensageiros dele. Ouça com atenção e veja o que Deus manda te entregar através daquele mensageiro. Que jamais uma coisa eu vou falar para você, meu amado irmão, jamais alguém na carne vai falar algo de bom para você. Porque hoje o que nós temos no mundo, não sei se já deu para os irmãos perceber, é quem puder mais chora menos. É ou não é? Quem puder mais chora menos. É um querendo dar o tombo no outro, mas não tem nenhum querendo se unir, um pegar a mão no outro e falar assim: irmão, eu só tenho esse saco de pipoca aqui, mas não vamos dividir ele no meio. Eu como a metade, você come a metade. Não. Sempre vai ter um para querer furar os teus olhos. No mundão, sempre. Porque é o mundo da ganância. Por que Deus deu livre-arbítrio para o ser humano? Quando ali teve o pecado de Adão e Eva. O pecado veio sobre nós através de Adão e Eva. Porque ali Deus explicou para Adão: Adão, tudo isso aqui eu estou entregando a você para que você tome de conta. Adão não enxergava. Mas ali Deus deu para ele e viu que Adão precisava de uma companheira. Então Deus deixou ele pegar no sono profundo e ali tirou uma costela de Adão e fez Eva. Aleluia, glória a Deus. E ali Deus falou: Adão, tudo isso aqui entrega em tuas mãos, tu vai dar nome para os animais. Tudo que tem aqui tu vai dar o nome. Só que tem uma árvore no meio do jardim, aonde que é a árvore do conhecimento. Aleluia, glórias a Deus. Aonde tu não pode tocá-la. Tocá-la. Das outras árvores, do bosque, do jardim frutífera, você pode tocá-la e comê-la, mas da que está no meio do jardim, você não pode tocá-la. Tocá-la. Aleluia, glória a Deus. Amém, Adão? Entendido, Adão? Amém, Senhor. Sim. Só que Adão não enxergava. É uma parábola que só Deus para não
nos levar ao mundo espiritual para nós entender. Como que Adão ia tocá-la se ele não enxergava? Como era que ele ia... Ele era designado pelo Espírito Santo. Ali ele já passava a ter um conhecimento do que era. Deus já estava capacitando ele através que ele não tinha visão, para ele pegar o conhecimento do que era certo e do que era errado. Deus já estava instruindo Adão. E ali ele viu que Adão precisava de um companheiro e deixou ele pegar no fundo profundo. E ali ele tirou a costela dele e fez Eva. E ele explicou para Eva. Aleluia, glórias a Deus. Da árvore do fruto, da árvore do conhecimento, não poderás tocar. Para que venha se cumprir. Aleluia, glórias a Deus, o que Deus tinha falado para ele. Ele podia tocar de todas as árvores, mas daquela dali não. E o diabo astucioso, ali ele veio em forma de serpente, né? Ele veio em forma de serpente, e ali Eva passeando no jardim, a serpente zoou aos ouvidos de Eva, né? Eva, e ela, quem está aí? E a serpente, né? Venho te falar de algo que Deus não quer que você saiba, né, Adão? Eva, mas o que é? Aquela árvore que tem no meio do jardim, do Éden, é a árvore do conhecimento. Eles não querem que vocês comam dela, porque a partir do momento que vocês comer dela, vocês vão enxergar, vão passar a ver o mundo de outra maneira, vão passar a conhecer as coisas terranas do mundo, em que ele não quer que vocês tenham conhecimento. A serpente já entrando na mente de Eva. Mas vai lá e coma uma para você ver. E dê para Adão para você ver como o que eu estou falando para vocês é verdade. E era certeza que se ela comesse ali ia estar participando do pecado, já ia estar caindo em trama do pecado, sendo já, né, tentada pelo Satanás, e já ia quebrar, né, a ordem que Deus tinha dado para Adão. E no momento Adão, igual Adão quando chega até Deus, Deus fala, Adão, onde está você? Ele fala, estou aqui, Senhor. Estava escondido. Mas só que ele pensava que ele ia se esconder de Deus ninguém se esconde. Ele falou, sai daí, Adão, estou te vendo. Adão, o que eu falei para você, que não era para comer da árvore? Adão vai e fala, não foi eu que comi, Senhor, foi ela que colocou na minha boca. Né? Agora aí tem um parênteses. Ela comeu, passou a enxergar, e ele não enxergava, ela foi, viu, vou dar para ele também. Para ele passar a enxergar as maravilhas que tem aqui, né, no mundo. E ali então, ela colocou na boca dele sem ele, porque na Bíblia não fala que ela falou para ele, essa aqui é um fruto da árvore lá do meio do jardim, porque se ela fala para ele que era o fruto da árvore lá do jardim, do meio do jardim, ele não comeria. Ele não comeria. Porque ali ele ia lembrar o que Deus tinha falado para ele, que não era para comer. Ele poderia ter até deixado ela comer, mas ele não comeria. Eu creio que ele era tipo o Jó, temente a Deus, no momento em que Deus tinha falado para ele. O que Deus quer que eu leve essa mensagem para vocês? Será que você é temente a Deus? Será que você teme a Deus? Quando chega um mensageiro de Deus para falar algo para você, para revelar algo para você, do que está próximo a acontecer com você, e você tomar e receber, será que você recebe? Será que você crê? Ou você duvida? Se você receber e crer, você será curado. Agora, ou curado de uma enfermidade. Agora, se você ouvir e fingir que recebeu e não acreditar, vai acontecer, você vai lembrar do que Deus falou através de mim para te alertar, para te avisar.
Aí acontece, aí você vai lembrar do que Deus me usou para falar para você. A mesma forma foi aqui, Adão e Eva. Por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado veio sobre a humanidade. Eva passou a ter dores de parto, né, menstruar. O homem, para se alimentar, tem que se alimentar do suor do seu rosto. Porque se não se alimentar do suor do seu rosto, está fazendo a obra de Satanás, está sendo o bicho salteador, está sendo usado pelo demônio. É o que acontece hoje. Muitos usados pelo maligno, quer ganhar vida fácil, mas é usado pelo maligno. Não é com conhecimento de Deus. Porque é uma coisa eu canso de falar para os irmãos. Não adianta você pedir nada para Deus para fazer mal ao próximo, que Ele não vai te dar. Ele nem vai ouvir o que você está falando. Aí você, o inimigo, coloca na tua mente que Deus está contigo no que você pediu para fazer mal ao próximo. Não está. É o Satanás que está contigo aí, te instruindo a fazer isso. Mas na frente o tombo é feio para você. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda o que Deus fala através desse humilde servo dele. E aqui, Deus me dá essa mensagem. Lucas 10, versículo 38, 39, 40, 41 e 42. Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se, que estava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos, que estava sentada aos pés do Senhor, que era de Deus, de Jesus, a ouvir os ensinamentos que ali ele estava passando. Os ensinamentos, conhecimento, explicando o que era certo, o que era errado, para aqueles que ali estavam, para que não viesse fazer o que era errado, para que venhesse ter o seu galardão, as suas bênçãos recebidas em suas mãos. 40, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse-lhe: Senhor, não te importa-se de que minha irmã tenha deixado que eu ficasse a servir sozinha? Aqui ela já começa a insultar. Ela já começa, entendeu? A apontar a irmã, porque a irmã estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo ali o que ele tinha para passar para aqueles que ali estavam e todos os seus discípulos. Ela estava ouvindo, ela estava querendo aprender, ela estava querendo, né, ser abençoada. Mas Maria estava preocupada com os afazeres, em querer se apresentar, em querer se mostrar que era dedicada ali a servir. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus ali estava pregoando, Jesus ali estava entregando uma mensagem. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Ordena-lhe, aqui ela fala, ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Aqui ela pede para que ele ordena que ela vá ajudar ela, né, a servir. Ajudar-me. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Olha, Marta, Marta. Andas inquieta e te
preocupas com muitas coisas. Ela estava inquieta, estava preocupada em servir, em mostrar que ela dava conta de fazer tudo aquilo ali sozinho, mas ela queria que a irmã dela tivesse ali junto a ajudá-la, né? Como um ajudante dela. E aqui Jesus nos relata, aleluia, glórias a Deus, né? Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com muitas coisas. E versículo 42, entretanto, poucos é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, boa parte é estar, não lhe seria tirada. Que essa boa parte não seria tirada, que era o quê? A presença que ela estava tendo ali, de estar ouvindo o que Deus estava falando. E Maria se preocupou em servir. E ela se preocupou em ouvir, em aprender. E ela, Marta, se preocupou mais em mostrar do que ela era capaz. Então, aqui Jesus fala: Marta, 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 andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Em vez dela ter dado lugar, sentado ali, ouvir o que Deus estava, ali passando para os demais, ela se preocupou em servir, em mostrar serviço. Então, tem hora, meus amados irmãos, que nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer nos relatar, quer nos mostrar. E aqui ele fala no versículo 42, entre tanto pouco, é necessário, ou mesmo uma só coisa. Não queira fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma coisa só de cada vez. Mesmo uma mesma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Por quê? Ela escolheu a melhor parte, que sentou aos pés de Jesus ali e estava ouvindo o que Deus tinha para entregar. Então, meus amados irmãos, quando o mensageiro de Deus vier levar algo de Deus para entregar para você, ouça com atenção e vê e entenda que jamais é o ser humano na carne que vem te falar. É Deus usando aquela pessoa. Vários discípulos de Deus na terra, escolhidos de Deus na terra. Vários. Muitos estão aí, usando o nome de Deus para estar iludindo, muitos, em pedição de dinheiro, em Pix. E Deus não precisa de dinheiro. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. O que nós, irmãos, podemos fazer é no templo, na igreja, a gente ali dizimar, que é para os afazeres da igreja. Precisa pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma reforma que tem no banheiro, comprar os materiais de higiene, copo descartável, papel higiênico, desinfetante, entendeu? Panos para limpeza, rodo, vassoura, entendeu? Deus não pede mais do que isso. É em você também ajudar um próximo, em uma contribuição,
né? Mas esses que te pedem dinheiro em Pix aí, né? Para quantia, ainda fala o valor da quantia, não caia nesse truque não, meus amados irmãos, que isso é tudo os blasfemadores. Isso são tudo lobo em forma de cordeiro. Os falsos profetas. Só que estão tudo preto dentro do inferno. Tudo preto dentro do inferno. Essa é a palavra que Deus manda eu falar para esses que usam a palavra de Deus para estar enganando os pequeninos do Pai. Receba, que é da parte de Deus, e saiba, ouça sempre com atenção. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus. Não vá com a ganância, em olhar para o mundão e ver ganância, e ver a ganância nos olhos com o desejo da carne. Se preocupe com pouco. Não almeja aquele que é muito, não, porque aquele que é muito é uma cilada de Satanás. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Aprenda com o ensinar do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ouça o que diz o Espírito Santo de Deus através desse humilde servo. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus venha nos dar um ótimo e abençoado domingo, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Logo mais tarde estarei na igreja, o culto das 6h30, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, orando por mim e por você. E que todos se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas ela aberta, ela é a boca de Deus. Minha vida, uma Bíblia aberta, Jesus, o meu escudo. Faça dela aberta a tua vida. Faça de Jeová Rafá o teu escudo. Receba a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?